Vamos para mais uma aula então. Hoje nós vamos para a aula de número 5. Vamos falar de lei de Gauss. Mais um jeito de estudar campos elétricos e interações eletrostáticas. Tá? Mais uma funcionalidade para aprendermos para lidar com esta parte da física do eletromagnetismo, da eletrostática, né? E mais uma metodologia, né? Vocês vão ver que ela se aplica de alguma maneira mais simples numa classe de problemas com alguma simetria e que facilita a determinação de campos elétricos e de cargas, tá? Então, esse é o tema de hoje. Vamos falar da lei de Gauss. É uma metodologia aí que nos foi ensinada pelo Carl Gauss, né? Difícil de ler o nome do meio ali, Friedrich Gauss, né? Então sei ler. Vamos lá, esse nome difícil aí. Vamos pelo último nome dele que é mais fácil, que é Gauss. Então, o Gauss nos ensinou a respeito de fluxo elétrico e, aliás, como utilizar a questão do fluxo de campo elétrico. E aí nós vamos ver durante essa aula um pouco dessa metodologia. Então nós vamos ver fluxo de campo elétrico, do que se trata. Nós vamos falar da lei de Gauss em si, tá? E vamos falar de algumas aplicações e depois eu vou passar um exercício de avaliação, tá bom? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre a lei de Gauss, né, é que é possível encontrar o campo elétrico de maneira simples para corpos macroscópicos. Essa é a primeira funcionalidade interessante da lei de Gauss. Tá? E o que a lei de Gauss faz, essencialmente? Né? Ela relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, tá? É a definição na tela para vocês me acompanharem. Ela relaciona então esse fluxo total do campo elétrico com a carga total envolvida pela superfície. Note, envolvida pela superfície, isso é importante. Então vamos usar como exemplo aqui, ó, essa carga carregada positivamente que tem aqui na ilustração, tá? E ali você vê as linhas de campo elétrico, saindo da carga positiva, né, como nós aprendemos nas últimas aulas. Então, se você fizer uma superfície, nesse caso uma superfície esférica, uma superfície com simetria adequada, com uma carga pontual, se você contar a quantidade de linhas de campo por unidade de área dessa superfície, você tem o fluxo, tá? E ele deve então ser proporcional à carga envolvida pela superfície. Então, se eu colocar aí uma carga 2Q, por exemplo, né? O que eu devo observar a respeito das linhas de campos que atravessam unidades de área dessa superfície? Que a quantidade de linhas de campo deve aumentar, tá? Por quê? Porque a quantidade de linha de campo é proporcional à carga que está envolvida na superfície. Tá? Então, se eu colocar aqui uma carga menor e com sinal negativo, eu devo ver menos linha de campo, ou seja, o fluxo é menor através da superfície. Tá? E nesse caso aqui, como ela é negativa, as linhas de campo entram na superfície. No caso da carga positiva, elas saem da superfície de Gauss. Tá? Muito bem. Então vamos dar um passo agora para a gente entender direitinho o que é o fluxo, qual é a definição de fluxo. Tá? Então, como eu estava dizendo no slide anterior, é a quantidade de linha de campo que atravessa uma unidade da superfície, tá? Ou a superfície total, beleza? Esse é o fluxo de campo elétrico, é a quantidade de linha que atravessa a superfície. Tá? Então, se a gente olhar, nós vamos definir aqui já tem a expressãozinha que eu coloquei, então o fluxo φ dá o produto escalar do campo elétrico com o vetor que designa a área. Tá? Que vetor é esse? É um vetor que a gente coloca perpendicular ao plano da área, tá? Para indicar qual é a direção. Tá? É um vetor perpendicular. Tem gente que usa também, é um vetor unitário, tá? Tem gente que usa o vetor unitário, coloca área e um vetor unitário, n chapéu, por exemplo, para identificar a orientação perpendicular à superfície que eu estou querendo estudar. Tá? Então, se eu tiver aqui uma área inclinada, ó, de novo, ó, com outro formato e tudo, nós temos lá o vetor A perpendicular à área da superfície. Tá? E aí, o fluxo elétrico, a gente mede através dessa superfície como sendo a componente, né, que esteja na direção
da área, tá? Então, as que estão do vetor área, tá? Que é perpendicular à superfície. Se a gente pegar os vetores que são paralelos à superfície aqui, eles não contribuem para o fluxo elétrico através da área. Eles contribuem só aqueles que têm componentes na direção do vetor A. Tá? Daí a gente escrever, então, o fluxo como o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área. Tá? Muito bem. E então, se eu pegar, agora eu estava falando de áreas, agora se eu pegar um elemento infinitesimal de área, com os vetores, né, perpendiculares indicando a orientação dessa área, né, também, se eu pegar eles também infinitesimais, eu posso escrever o infinitesimal de fluxo, que é o produto escalar do campo com infinitesimal de área. Tá? E aí, se eu quiser o fluxo total, eu faço uma integral do campo elétrico, produto escalar com o dA aqui, tá? Numa superfície fechada. Tá? Esse é o símbolo que indica esse círculo aqui no meio da integral. Tá? Eu conseguiria o fluxo elétrico total assim. Beleza. Então vamos mais uma vez pegar o exemplo da carga lá no começo, positiva, com o campo, né, as linhas de campo saindo da carga, e com uma superfície gaussiana esférica aqui. Tá? Então vamos ver a definição de lei de Gauss de novo. A lei de Gauss relaciona o fluxo de um campo elétrico através de uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, com a carga total envolvida por essa superfície. Tá? E aqui está a expressão matemática φ maiúscula, que é a integral, a superfície fechada do produto EdA. Tá? Muito bem. Então eu vou pegar a questão de simetria e eu devo observar, se eu pegar um vetor aqui, ó, elemento, né, um vetor direcional da área dA aqui, a gente vai ver que a simetria sendo radial, porque é uma esfera, então tem simetria radial, nós temos que o campo elétrico ele é paralelo ao elemento dA. Tá? De forma que se eu fizer o produto escalar aqui, EdA, o que é o produto escalar? É o módulo de um vetor, o módulo do outro, seno do ângulo entre eles. Tá? Se eles estão paralelos, o ângulo é zero, nós ficamos aqui com basicamente o módulo EdA. Tá? Muito bem. Então, se eu for fazer a integral aqui, para encontrar o fluxo, né, eu já vejo que eu posso tirar o E da integral e fico com uma integral fechada na superfície, cujo elemento de área é o dA. Tá? Então, se eu integrar essa superfície, eu devo ter o fluxo. Então, vamos adicionar mais um elemento aqui que nós conhecemos, que é o campo elétrico. O campo elétrico, lembra, a gente podia escrever ele como 1 sobre 4πε0, a carga sobre a distância ao quadrado. Essa é a expressão que a gente tinha aprendido já nas aulas passadas. Aqui no caso da superfície de Gauss, usando a superfície de Gauss como tratamento, usando a lei de Gauss para tratar campos elétricos, aqui a carga tem que ser a carga envolvida pela superfície. As cargas que estão fora não entram nessa conta. Tá? Então a gente coloca a carga env aqui de envolvida. Tá? Muito bem, dando mais um passo, então agora eu substituí lá o campo elétrico, 1 sobre 4πε0, que é env sobre r ao quadrado, está aqui destacado, e fiz a integral na superfície fechada dA. A integral do dA aqui na superfície fechada dá a área da própria esfera, que é 4πr². Tá? Então, se a gente substituir esses dois elementos aqui, nós podemos chegar a, finalmente, a lei de Gauss, que é o que está enunciado aqui, né? Mas a gente consegue escrever ela matematicamente agora. O que a gente tira daqui, dessa expressão aqui? Nós tiramos que ε0 vezes o fluxo é igual à carga envolvida na superfície. Ou ainda eu posso escrever aqui na forma integral, ε0 integral na superfície fechada de um campo elétrico produto escalar com dA, igual à carga envolvida na superfície. Tá? Muito bem. Uma coisa que é interessante aqui notar, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui, ó, essa superfície. Tá? Agora, se eu desenhar qualquer outra superfície que envolva a carga,
ou a mesma quantidade de carga, nós vamos ter o que ali? A mesma carga envolvida. Então, esta metodologia ela é válida para qualquer superfície. Tá? Evidente que nós usamos superfícies com simetria para poder fazer facilidades matemáticas com isso, né? Para ter facilidade de cálculo. Mas ela é válida para qualquer superfície. Tá? Muito bem. Então, mais uma coisa que é importante a gente notar, nós estamos falando da carga envolvida na superfície. E se eu tiver uma carga fora? Né? Esse aqui é o caso. Então tem uma superfície qualquer aqui com uma carga fora. O positivo é o campo elétrico saindo da carga. Notem que o campo elétrico ele entra na superfície e ele sai, de modo que o fluxo total é nulo. Tá? Então a carga que está externa, aqui está um exemplo, né, eles transformaram aqui essa superfície, né, numa superfície mais simples de observar, para poder desenhar os elementos dAs aqui, ou As, os vetores normais da superfície, né, para mostrar que um dos vetores, o fluxo do campo elétrico, ora ele está contra o vetor A e ora ele está a favor do vetor A, de modo que a contribuição total dá nula. Tá? Já é intuitivo só olhando essa figura aqui, mas aqui está um pouco mais matemático, vamos dizer assim, para a gente compreender por que se anula. Tá? Então, cargas que não estão envolvidas pela superfície não entram na conta. Tá? E se eu tiver uma distribuição de cargas como essa, ó, se eu for querer estudar qual é o campo elétrico ou tirar a carga envolvida, dependendo dos dados que eu tenho, né, qual é o problema que eu tenho que resolver, o que vai ser levado em conta são apenas as cargas que estão dentro da superfície de Gauss, porque todas as outras vão ter a questão do fluxo de campo elétrico nulo através da superfície. Tá? Isso também é uma coisa interessante, porque eventualmente eu posso querer escolher uma superfície adequada para estudar uma parte do problema. Né? Muito bem. Então vamos falar aqui de uma exemplificação, que é o exemplo do condutor carregado. Né? Nós vimos nas aulas passadas que se eu colocar um excesso de carga no condutor, a carga ela vai se concentrar na superfície, né? E o seu interior vai ficar neutro. Tá? Por que isso acontece? Né? Aqui tem uma frase aqui para vocês me acompanharem. As cargas do mesmo sinal elas vão se repelir, né? Quando a gente carrega com cargas do mesmo sinal e elas vão se repelir. Tá? E elas vão ficar mais afastadas umas das outras na superfície, tá? De modo que a energia total do sistema vai ser diminuída. Tá? Então essa é uma situação mais estável. Quando ela chega nessa situação, a gente diz que ela entrou no equilíbrio estático. Tá? Então o campo elétrico no condutor, ele existe apenas enquanto as cargas estão se rearranjando. Então, eu forneci o excesso de cargas, elas vão se instalar no condutor e vão se rearranjar até chegar na superfície. Tá? Enquanto elas estão se rearranjando, existe um campo elétrico interno. Quando elas chegarem na superfície, elas vão estabelecer uma situação de equilíbrio eletrostático, ou seja, não vai mais ter ninguém se mexendo, a somatória das forças de Coulomb vai ser nula, né? As cargas não se movem. E o campo interno, então, elétrico interno, esse condutor vai ser nulo. Tá? Ainda falando do condutor carregado, vamos falar agora do campo elétrico externo. Tá? Porque às vezes, assim, ó, a menos que o condutor seja esférico, né, a densidade de carga superficial ela pode ser complicada. Tá? No caso esférico, ela é homogênea, bonitinha. Quando o condutor não é esférico, ela pode ter não homogeneidade. E depende muito da geometria. Por exemplo, se você tiver um bico, ali você tem inhomogeneidade de carga. Tá? Um canto, uma coisa assim. Tá? Uma protuberância. Né? O que, obviamente, vai dificultar a determinação de campo elétrico por carga superficial. Então, quando eu quero estudar a superfície, o campo elétrico de cargas que estão na superfície de um condutor, eu vou estudar ela na proximidade da superfície. Aí vale a lei de Gauss. Tá? Vale ali, então, ε0, integral de caminho fechado de E escalar dA, igual a carga envolvida. Tá?
Então vamos pegar esse exemplo aqui de um condutor que está carregado positivamente e vamos estudar o campo elétrico nas proximidades da superfície. Tá? Aqui nós estamos no mundo real, né? Uma placa condutora infinita e afins, que tira um monte de questões de linha de campo de borda, enfim, que dificultam as coisas. Tá? Mas nessa situação aqui, na proximidade da superfície, a coisa fica bastante simples. Então, se eu pegar aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, que tem uma boa geometria para a gente estudar o problema, nós vamos observar que o campo elétrico, a placa carregada, né, o condutor está carregado positivamente na sua superfície, significa que o campo elétrico sai da superfície do condutor. Tá? Então, se eu olhar aqui, eu não tenho campo elétrico no plano aqui da superfície gaussiana, eu tenho só saindo através da tampa. Então, o vetor E fica paralelo ao vetor A, que é perpendicular à tampa aqui da superfície gaussiana. Tá? Muito bem. Então, eu posso resolver essa integral aqui, sabendo que o produto E de A vai ficar simplesmente o módulo de E, e quando eu integro a área aqui, a área, né, da tampa cilíndrica, eu tenho então que isso aqui tem que ser igual à carga envolvida pela minha superfície gaussiana. Tá? Isso aqui vai ser igual ao que, gente? A densidade superficial de carga vezes a área. Lembra que era um jeito que a gente definia nos outros problemas? Né? Quando eu tenho uma distribuição superficial de carga, eu posso definir a carga total dessa distribuição como sendo a distribuição superficial em si, que é o número de carga por unidade de área, multiplicado pela área. Né? Quando a gente define o sigma, a gente está com o A aqui desse lado de cá. Tá? Então, eu posso dar mais um passo e descrever então o campo elétrico na superfície de um condutor carregado como sendo proporcional à densidade superficial de carga. A constante de proporcionalidade é 1 sobre epsilon zero. Tá? Esse é um resultado importante, ele serve em várias situações. Tá? Então agora vamos ver mais algumas aplicações da lei de Gauss. E é interessante vocês notarem aqui que as aplicações, a gente usa sempre muita simetria para trabalhar com a lei de Gauss. Tá? E as simetrias mais comuns, estão aqui algumas listadas delas. São as planares, né? Planos carregados. São as lineares, né? Linhas carregadas. E as esféricas, esferas carregadas. Aqui tem exemplos de aplicação. Para planos carregados, capacitores, tá, de placas paralelas. Você carrega duas placas, uma com um tipo de carga, outra com outro tipo. Nós vamos ver depois como é que fica a linha de campo aqui dentro. Mas acho que vocês já fizeram aquele exercíciozinho no simulador na última aula, né? Você tem linhas saindo da placa positiva e entrando na placa negativa. Se essas placas forem suficientemente grandes, as linhas aqui são bastante homogêneas. Nas bordas a gente tem inhomogeneidade das linhas de campo. Tá? A outra coisa que tem de aplicação que são as linhas de carga, né? Tem aplicações em cilindros coaxiais, cabo coaxial, né? Que a gente usa muito. E as esferas aqui, o exemplo que ele deu aqui foram esferas concêntricas, né? Nós podemos fazer capacitor com esfera concêntrica, podemos fazer detector de distância com grande precisão com esferas concêntricas e outras aplicações que nós possamos imaginar. Tá? Então vamos começar com a simetria planar, que é um plano, basicamente um plano carregado de cargas. Qual é a diferença dele com aquele condutor carregado? O condutor a gente estava considerando massivo e nós fomos estudar a sua superfície. Tá? Aqui é um plano de carga, ou seja, não tem, é como se ele fosse apenas um infinitesimal. Tá? O que vai acontecer então? Eu tenho campo elétrico saindo para os dois lados. Tá? E se eu colocar lá a minha superfície gaussiana, né, eu vou observar de novo que o campo elétrico só existe aqui paralelo ao vetor A, tá? Para os dois lados. Tá bom? Então, se eu for resolver aqui o meu problema, usando a expressão da lei de Gauss, né, o que eu vou encontrar? Que eu tenho epsilon zero e eu tenho aqui dois elementos de campo elétrico, produto escalar com A, que eu tenho que considerar. Então eu vou ter o dessa superfície, do lado aqui esquerdo da figura, e do lado direito da figura, de modo que eu tenho que somar os dois ali. Tá? Quando eu faço a integral, eu fico com dois elementos E, A. Tá? Isso aqui vai ser igual a carga envolvida pela superfície. Qual é a carga envolvida pela superfície?
é o sigma, ou seja, a densidade superficial de carga desse plano carregado, vezes a área da superfície gaussiana que eu estou usando, tá? Porque é a área de interesse onde eu estou usando, não é a área da placa, é a área da superfície que eu estou usando, tá? Então, se eu fizer mais um passo de contas aqui, eu vou ficar que o campo elétrico, né? De novo aqui, ó, ele é proporcional à densidade superficial de carga. Mas a constante de proporcionalidade é um pouquinho diferente. 1 sobre 2 epsilon. Tá? Então, agora se a gente pegar duas placas dessa, né, carregadas e juntar, ou aproximar, não juntar, aproximar. Nós temos aqui uma placa com cargas positivas e uma placa com cargas negativas. Tá? Então, dei uma olhada aqui, ó. A densidade linear superficial de carga é sigma1 para ambas as placas, ou seja, a mesma quantidade de carga por unidade de superfície que tem positiva aqui é a mesma quantidade de cargas negativas por unidade de superfície que tem na outra placa, tá? Mesmo sigma. E aí, se nós aproximarmos, o que vai acontecer? Nós teremos linhas de campo saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Note aqui, ó, que as linhas de campo externas elas são igual a zero. Por quê? O que aconteceu? Conforme nós aproximamos as placas, lembra da força de Coulomb, né? Se eu tenho uma placa carregada negativamente aqui e uma placa carregada positivamente aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força de Coulomb entre elas e as cargas vão tender a ficar onde? Só na superfície da placa, porque há uma força de atração entre as cargas negativa e positiva, né? São cargas sinais opostos. Então elas vão tentar ficar na superfície das placas, de modo que o campo elétrico ele vai se concentrar entre as placas. Tá? E se as placas forem suficientemente grandes, ele vai ser homogêneo, como está aqui. Tá? Muito bem. E aí então, se eu fizer de novo aquela conta que a gente fez para uma placa sozinha, né, nós vamos ficar agora, aquele 2 vai desaparecer daqui, nós vamos que o campo elétrico entre as placas é a densidade superficial de cargas, que notem que agora ela não é mais sigma1, tá? Ela é 2 sigma1, tá? Faltou 1 aqui, tá, gente? Eu me esqueci de colocar. Ou definir sigma como 2 sigma1 sobre epsilon zero. Tá? Esse é o resultado final de placas paralelas aproximadas que formam um capacitor. Tá? Muito bem. Vamos pegar aqui uma outra simetria, que é a simetria dos cabos coaxiais, lá, que são linhas de carga. Tá? Então a gente tem aqui uma linha de carga positiva, carregada positivamente. E nós traçamos então aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, que é uma simetria adequada para estudar esse tipo de problema. Tá? Então nós voltamos aqui, ó, lembra como é que é o fluxo das linhas de campo saindo de uma linha carregada? É para fora dela radialmente. Né? Então a gente só tem fluxo de campo elétrico aqui nessa superfície curva do cilindro. A gente não tem fluxo de campo elétrico ao longo das tampas aqui. Tá? Beleza. Então, se nós tentarmos resolver o problema da mesma forma, usando a superfície de Gauss, usando a lei de Gauss, nós temos lá a nossa expressão básica, que está aqui para nós nos lembrarmos, e nós vamos fazer sempre o mesmo procedimento. Então, eu tenho ε0, o campo elétrico que é dado pela distribuição de carga, e eu vou fazer a integral de fechada de todos os elementos dA que formam essa superfície gaussiana. Se eu fizer a integral, eu vou ter aquela área ali. Tá? Que vai ser igual ao quê? A carga envolvida pela área, porque é a minha região de estudo, de interesse, ou seja, a carga envolvida pela superfície gaussiana. Né? Isso aqui, essa carga envolvida, eu posso escrever ela como? Lembra? De novo, a densidade linear vezes o comprimento. Que comprimento é esse? É o comprimento que tem o tamanho da minha superfície, a altura aqui da minha superfície gaussiana. Tá? Então, lembrando que lambda é a densidade linear de carga, número de carga por unidade de comprimento. Tá? Então, eu posso escrever ali, ó, substituir aqui a área, então, o que é a área desse cilindro aqui? 2πrh, né? Eu tenho 2πr que dá esse comprimento aqui, tá? Vezes o h. Eu tenho toda essa
a área dessa superfície gaussiana de interesse, 2πRH. E eu fico lá com a carga envolvida que eu escrevi em termos da distribuição linear de carga. Então, se a gente der mais um passo aqui, nós vamos poder escrever o campo elétrico, então, de uma distribuição linear de carga, como a densidade linear de carga dividido por 2πε0 R. Então, note que o campo elétrico ele decai a partir de uma linha carregada com 1 sobre R. Tá? Muito bem, mais uma aplicação aqui. Então agora nós vamos pegar a aplicação de simetria esférica e nós vamos estudar o campo elétrico fora e dentro dessa esfera carregada. Tá? Então vamos começar com o campo elétrico fora. Então nós vamos definir uma superfície gaussiana adequada, nesse caso uma superfície esférica, né? Estamos estudando uma esfera, e nós vamos pegar lá todos os elementos de área, TA, cujos vetores representativos estão na perpendicular ao elemento de área em si, e nós notamos então que novamente, né, nós temos carga carregada na esfera aqui, o campo elétrico é saindo radialmente da esfera, então todas as linhas de campo elétrico estão paralelos aos elementos de área dA. Né? Lembra, o seno de θ vai para 1 daí, tá? Quando você faz aqui esse produto escalar. Tá? Muito bem. Então, se eu tiver lá uma superfície gaussiana de raio R, tá? Então, aqui o raio Rzão determina a distribuição de carga, o tamanho da esfera é a distribuição de carga. E o Rzinho é o R da minha superfície gaussiana, tá? Essa superfície está envolvendo toda a carga dessa distribuição. E tem uma carga total, Qzão aqui, tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter de novo ε0, o campo elétrico devido a essa carga, e a área que vem da integração da superfície de todos os elementos dA, né, da superfície fechada de todos os elementos dA. Que eu posso escrever então ε0, campo elétrico, vezes a área, igual a carga envolvida pela superfície gaussiana. Tá? Se eu substituir aqui a área da uma superfície gaussiana esférica, eu tenho 4πr², Rzinho aqui, que é o R que determina o tamanho da superfície aqui, o raio da superfície. Tá? Que é igual a quem? A toda a carga envolvida. Quem é a carga envolvida? É a carga dessa distribuição esférica. Carga total Qzão aqui. Tá? Então a gente tem essa expressão, ε0e, 4πr² igual a carga total da distribuição. Se eu fizer mais um passo aqui, então eu posso escrever o campo elétrico fora, como a carga total aqui da distribuição, Qzão, dividido por 4πε0, R². Então, se a gente notar aqui, esse campo fora da superfície, ele decai com R². Tá? Muito bem. Agora vamos estudar o campo elétrico dentro da superfície da distribuição de carga, tá? Da esfera com distribuição de carga. Notem aqui então que a nossa superfície gaussiana continua sendo esférica, entretanto nós colocamos o Rzinho para dentro da superfície de carga. Então qual é a carga que vai valer aqui, gente? É a carga que está envolvida, né, dentro da superfície gaussiana. Tá? A que está fora não conta, conta só essa que está envolvida aqui dentro, né, dessa esfera com raio Rzinho. Então, o procedimento de cálculo é o mesmo, eu uso lá a minha expressão básica, que vem da lei de Gauss. Eu faço, então, a integral aqui, todo o mesmo procedimento, a gente identifica que o campo elétrico aqui está saindo da superfície gaussiana, e eles estão paralelos aos elementos de área dA, de modo que o produto escalar aqui, o seno vai para 1, e a gente fica com o campo elétrico vezes a área dessa superfície gaussiana esférica. Isso tem que ser o que? A carga envolvida pela superfície. De modo que eu posso escrever ε0e, 4πr², que de novo a área da superfície esférica gaussiana, e lógico que eu estou usando o Rzinho que define a minha superfície esférica, tem que ser igual à carga envolvida. Entretanto, agora a gente tem que notar que a carga envolvida não é mais a carga total daquela distribuição esférica de cargas, né? Ela é uma parte dessa carga. Então, como é que eu faço para saber que parte é essa? Né? Eu anotei aqui, ó, a carga envolvida é diferente da carga total Q. Então, para saber quanto de carga que está envolvido ali dentro,
eu uso a densidade volumétrica de carga. O que é a densidade volumétrica de carga? É a quantidade de carga por unidade de volume. Tá? Que volume é esse? O volume da esfera que eu estou estudando, é o volume total da esfera. Então é o Qzão, que é a carga total da esfera, da esfera que está carregada, tá? Dividido aqui pelo volume dessa esfera. Então eu posso dar um passo aqui de matemática e escrever então a carga total dividida pelo volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, o volume de uma esfera. Tá? Então eu posso escrever a carga envolvida na superfície de Gauss como? É a mesma definição aqui, ó. Só coloquei ela de outra forma. A carga envolvida vai ser o quê? A densidade volumétrica de carga da esfera vezes o volume da esfera de Gauss que eu estou usando ali, da superfície esférica de Gauss. Tá? Se eu escrever isso aqui, eu tenho a densidade volumétrica de carga, que é esse resultado que nós acabamos de obter aqui, Qzão sobre 4/3 de π Rzão ao cubo, porque é o R aqui, né, da esfera que está carregada, vezes o volume da esfera de Gauss, que é o quê? 4/3 de π Rzinho ao cubo, que é o Rzinho que define o tamanho aqui do raio da esfera que a gente está usando como superfície de Gauss. Tá? Superfície gaussiana. Muito bem. De modo que eu posso aqui, ó, escrever a carga envolvida, né, pela superfície de Gauss como a carga total multiplicada pela razão Rzinho da superfície de Gauss por Rzão da carga total, da esfera total, né, carregada. Então, isso aqui dá a proporcionalidade, né, entre a carga envolvida pela superfície de Gauss e a carga total da esfera. Tá? Então, só para a gente relembrar, eu repetir aqui, para a gente poder dar mais um passo. Se eu usar essa expressão aqui, então eu posso escrever que o campo dentro da superfície da esfera com distribuição de carga Q, o campo dentro dela, interno a ela, vai ser a carga envolvida pela superfície de Gauss, dividido por 4π ε0, e fazendo aqui aquela matemática, eu fiquei aqui com Rzinho ao quadrado. Tá? Então note que eu posso variar R de próximo de zero até próximo da superfície. Tá? Quando eu estiver próximo da superfície, eu vou estar envolvendo a carga total. Então, vamos colocar aqui, ó, mais um passo matemático para a gente ver como é que fica a dependência. Então, o campo elétrico dentro, se eu substituir lá a carga envolvida, né, eu vou ficar com Qzão, Rzinho sobre 4π ε0, Rzão ao cubo. Tá? Esse é o resultado final que nos descreve o campo dentro da esfera. Notem que ele tem uma dependência linear com o raio da superfície gaussiana. Tá? Como eu estava dizendo, quando você chega próximo da superfície final, você tem a carga total, né? Quando você chega próximo da superfície da esfera. Tá? Então, eu dei uma mexida aqui nas expressões, para que nós possamos para ficar mais evidente as dependências, né? Então, eu escrevi o campo dentro da esfera, 1 sobre 4π ε0, o resultado que nós obtivemos, Q sobre R ao cubo, vezes o R, que eu só separei as componentes aqui da expressão, para que fique claro quais são as dependências. E o campo fora da esfera carregada vai ficar então Q sobre 4π ε0, 1 sobre Rzinho ao quadrado. Tá? Então, se eu fosse desenhar um gráfico aqui para mostrar como é que é o campo elétrico dentro e fora da esfera, então um gráfico de campo por distância, R da superfície gaussiana, tá? Então, quando eu estou estudando dentro, lembra, a dependência do campo dentro com o raio da superfície gaussiana, ela é linear. E acontece o que? Ela vai crescendo conforme a superfície gaussiana vai crescendo. Se ela está com raio nulo, vamos dizer assim, não tem carga nenhuma envolvida. E conforme ela vai crescendo, vai aumentando a proporcionalidade de carga, né? Lembra que vai com Rzinho sobre Rzão ao cubo, né? Tudo ao cubo. Conforme vai aumentando o raio da superfície gaussiana, vai aumentando a quantidade de carga envolvida dentro. E esse aumento é linear com o raio da superfície gaussiana. Quando ela chega aqui no limite
né, da esfera em si, eu tenho a carga máxima, a carga total, Qzão, tá? E quando eu chego nesse limite do Rzinho igual a Rzão, né, que eu estou lá na superfície da esfera carregada, quando o Rzinho igual a Rzão, veja que eu caio aqui na expressão comum que a gente conhece do campo elétrico, que é a carga dividido pelo 4πε0, 1 sobre R ao quadrado. Tá? A partir daí, se eu for olhar então para o campo fora, né, então eu vou começar a crescer o R o R da superfície gaussiana além do Rzão aqui, então R vai ficar maior que Rzão. O que vai acontecer conforme eu vou fazendo isso? O campo elétrico ele decai com 1 sobre R ao quadrado a partir da superfície da esfera. Tá? Desculpe. Ele decai aqui então com R ao quadrado. Então dentro da esfera, o campo elétrico cresce com o aumento do raio da superfície gaussiana até chegar no limite físico da esfera, onde eu vou ter toda a carga da esfera envolvida na superfície gaussiana e eu tenho o resultado canônico que a gente está acostumado de campo elétrico. A partir daí, então, também o resultado que nós já conhecemos, que é o decaimento do campo elétrico com a distância ao quadrado. Tá? Então, gente, essa foi a aula de hoje, mais uma estratégia para lidar com campos elétricos e cargas elétricas, lei de Gauss. Tá? Eu vou preparar então um exercício para vocês resolverem, vou deixar lá no site, e nós ficamos então até a próxima aula para fazer a solução de alguns problemas envolvendo a lei de Gauss. Tá bom? Um abraço a todos.